social. Você é livre e alguém lhe colocou em uma condição de escravo. Durante todo esse período que você estiver nessa condição, você é escravo. A partir do momento em que você consegue, de alguma forma, escapar dessa condição, você não é mais escravo. Então não existe a palavra escravo fugido. Porque quando você foge, você é livre. Então, você é um africano livre fugindo. Mas você não é escravo. Porque escravo é uma condição que você deixou para trás a partir do momento. Né? Eu falo isso porque no Brasil a gente sempre fala que o capitão do mato, ele vai pegar o escravo fugido. Não, ele não vai pegar o escravo fugido, ele vai pegar o escravo livre. Que se libertou. Né? Ele fugiu da escravidão, então ele não é mais escravo. Então, é um africano fugido. A mesma coisa também se falar que o Quilombo era um local de escravo fugido. E não é. É um local de escravo, de africanos livres. Lá eles não eram escravos mais. Eles eram livres. Aqui nós temos uma das figuras que durante muito tempo, na minha época de escola, eu aprendi que esse foi um dos grandes heróis do Brasil. O nome dele, Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho. Né? Então, na minha época, quando eu estudei História do Brasil, o que eu estudei foi bem assim. Existia um grupo de negros rebeldes que fugiram para a montanha e queriam acabar com o Brasil. Não, é sério, não estou brincando não, era isso que estava escrito no livro. E aí, um grande herói, Domingos Jorge Velho, foi lá e acabou com a República dos Palmares. Né? E tinha estátua, tinha tudo. Né? Que foi um grande herói que acabou com esses negros que queriam fugir e não queriam ser escravos. Até que, durante a década de 80, né, começa a se formar no Brasil o que a gente chama de movimento negro brasileiro, né, e as pessoas começam a investigar a história e nós vamos descobrir que, na verdade, esse grupo de negros que queriam fugir tinham muitas razões para fugir. Porque às vezes é engraçado, né? Fugindo por quê? Uma vida tão boa aqui. Para que fugir? Como se não tivesse uma razão real. Né? Então, Domingos Jorge Velho, né, hoje em dia, nos livros, foi completamente saiu. Nem se fala, saiu completamente da história. Né? Hoje em dia, nós falamos numa outra figura no Brasil que se chama zumbi. Geralmente chamado de zumbi 2. Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares. Palmares. Desculpa, porque isso aí são as condições, né? Não?
Tudo bem. É porque é um depois desse. Isso aí eu coloquei, mas já passei, já eram as condições que geralmente, né, os negros sofriam. É por isso que eu estava falando da questão de para que fugir, por que fugir, né? Eu acho que uma condição dessa ninguém gostaria, né? Isso é uma foto de 1800 de um escravo, né? Mostrando as condições, né, que ele tinha durante o Brasil. Muita gente quando vai no Pelourinho, né? Quem já esteve lá no Pelourinho? Pelourinho, tá. Você sabe o que é Pelourinho? Pelourinho é exatamente esse tronco. Porque lá no Brasil tem um local onde todos os turistas hoje em dia vão lá para se divertir, para brincar, é um local turístico que se chama o Pelourinho. Só que o que poucas pessoas sabem é o que foi o Pelourinho. O nome Pelourinho era exatamente porque naquela praça onde hoje em dia o Olodum, né, o Ilhaê, todo mundo ensaia, ali naquele meio existia um Pelourinho. Ou seja, esse tronco aqui é o que nós chamamos de Pelourinho. Tá? É o local onde se amarrava o escravo para ser açoitado. Fala açoitado? Açoitado. E aquelas casas todas que tem aqueles segundo andar, aqueles murais, era onde os senhores ficavam lá com a sua família, apreciando, né? Era como se fosse um belo espetáculo, né? Então ficava todo mundo ali no Pelourinho, onde hoje, né, as pessoas vão se divertir, mas era lá um local de sofrimento do povo africano. Geralmente, os locais aonde se tinha os quilombos eram locais não só de difícil acesso, mas também locais que eram bem protegidos, né? Geralmente, os africanos usavam o mesmo tipo de fortaleza, fala fortaleza aqui não? Sim, que existia no seu país de origem. Os africanos já estavam acostumados também com o ataque guerreiro de outros grupos étnicos, né? Então, o que acontecia? A forma, essa não é a forma de todos, mas é uma forma básica de quase todos os quilombos, tá? Esse aqui é o quilombo do... Eu sou meio ruim de data, né, gente? Tem que andar com meu caderninho, senão ele... Quilombo do São Gonçalo, em 1769. Esse quilombo é em Minas Gerais, no estado do Brasil. Tá? Mas se você ver, tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, eles delimitam uma área, né? Essa área aqui, quase todas são áreas de plantações. Tá? E eles geralmente tinham 2 ou 4 saídas, sendo que dessas 4 ou 2 saídas, 1 ou 2 eram falsas. Então, se você ver aqui, ó, essa é a saída principal, mas essa saída aqui, ó, está cheia de armadilha. Então, só as pessoas que viviam dentro do quilombo sabiam qual era a entrada verdadeira. Então, isso dificultava muito para que os europeus, né, conseguissem realmente entrar dentro do quilombo. É por isso que o capitão do mato era super importante para a destruição do quilombo. Porque geralmente o capitão do mato era uma pessoa que já havia se infiltrado e aí ele conhecia aonde eram os locais de entrada e saída.
Os quilombos geralmente eram feitos em locais onde se tinha um rio, um local que se tinha água, né, para poder ter essa plantação. Uma das coisas importantes sobre o quilombo é que os quilombos, quase todos, tentavam ser autossuficientes. E uma das coisas que acontecia com quase todos os quilombos é, quando eles produziam além do que eles precisavam, eles sempre trocavam por alguma da população em volta. Às vezes era com os indígenas e às vezes até mesmo com os europeus. Trocava por armas, trocava por utilício de trabalho, né? Então, isso fazia com que os quilombos se fortalecessem cada vez mais. Essa é uma outra forma, né, que se tinha os quilombos. Então, vários pequenos grupos, né, geralmente o rei, né, ou a pessoa mais importante, morava na área central, né, no centro do quilombo. Esses aqui são o que a gente fala dos quilombos modernos, né? Ainda existe no Brasil, em média, de 1000 quilombos. Foram registrados recentemente a Fundação Palmares, né? E é homenagem aos Zumbi dos Palmares, a Fundação Palmares está fazendo um registro de famílias e locais remanescentes dos quilombolas, né? Então se faz um estudo, né, para saber de onde veio aquela família, como foi, há quanto tempo eles já estão localizados ali, porque hoje em dia existe uma briga pela terra. Então, existem grupos que já estão nos locais há 200 anos, 300 anos. E hoje em dia, os poceiros, como se faria poceiro? Os poceiros são grandes latifundiários que compram grande quantidade de terra. Latifundistas. Eles compram grandes áreas de terra, mas dentro dessas terras já estão morando algumas comunidades quilombolas. Sendo que esses quilombolas, por não ter um registro, por não ter um papel, muitas vezes eles estavam perdendo as suas terras que já estavam ali mais de gerações de 200 anos para os latifundiários. Então o governo resolveu dar o título, fala título de propriedade? Sim. O título de propriedade para essa comunidade. Então já foi registrado mais de 1000 quilombos no Brasil. Eu vou mostrar depois um pequeno mapa. Mas essas comunidades geralmente são muito pobres, né? Esse filme que nós vamos mostrar um pouquinho é falando sobre algumas dessas comunidades que existem lá na Bahia. Só na Bahia tem 220 comunidades. Só no estado da Bahia. Tá? E elas são feitas geralmente de sapê, de adobe,